Os boxes estavam em silêncio, quando um som metálico e diferente ecoou pela madrugada. Não era o ronco grosso e ensurdecedor de um V8, mas um barulho estranho, profundo, quase hipnótico. Os pilotos se entreolhavam. Mecânicos paravam de trabalhar por instantes, tentando identificar a origem. O motor parecia deslocado entre os gigantes, mas seu som transmitia algo que ninguém conseguia ignorar: resistência. O boato que corria era simples e devastador. Esses 6 cilindros não quebra. O nome começou a circular em voz baixa, como se fosse segredo perigoso. Ford 300 Inline Six, um motor criado para caminhonetes que havia nascido sem pretensão de reinar nas pistas. Mas à medida que enfrentava o peso das estradas, o calor das fazendas, o esforço diário dos táxis urbanos, sua fama crescia. Ele não era veloz como um V8, não era glamouroso, mas era praticamente indestrutível. No fim dos anos 60, a Ford estava encurralada. A guerra dos V8 consumia fortunas. Rivais dominavam as pistas e a imagem da marca parecia cada vez mais dependente dos grandes blocos. Foi então que um grupo de engenheiros ousou apostar em algo diferente. O Inline Six era grande, pesado e quase bruto, mas com uma arquitetura tão robusta que parecia feito para resistir ao impossível. Se tudo dar errado, pelo menos este motor vai aguentar, teria dito um engenheiro segurando desenhos cobertos de graxa, e aguentava. Histórias surgiam de todos os lados. Fazendeiros juravam que suas picapes percorriam 500 mil de quilômetros sem abrir o motor. Mecânicos contavam, entre cervejas e risadas, sobre motores que rodavam anos sem sequer trocar juntas. Motoristas de táxi falavam com orgulho que, mesmo em jornadas intermináveis, no calor sufocante e em ruas maltratadas, o 300 seguia firme. Mas dentro da Ford o clima era outro. O sucesso discreto dos 6 cilindros incomodava. Alguns engenheiros viam nele um projeto com potencial para competir diretamente com os V8. Outros temiam que essa ideia fosse suicídio corporativo. Afinal, quem compraria os grandes, caros e lucrativos V8 se um motor simples, barato e indestrutível provasse ser melhor em durabilidade? O silêncio nos corredores de engenharia revelava mais do que relatórios oficiais. Era como se existisse uma ordem não escrita: não deixar que esses 6 roubassem os holofotes. Enquanto isso, fora das fábricas e escritórios, em lugares onde a poeira e a fumaça falavam mais alto, o 300 começava a mostrar outro lado. Em pistas clandestinas, em galpões improvisados, jovens mecânicos adaptavam peças, ajustavam carburadores e colocavam o motor à prova. O ronco grave, metálico, ecoava nas noites como um desafio. Não era bonito, não era afinado, mas era ameaçador. E cada vez que um 6 cilindros deixava para trás rivais mais caros e famosos, a lenda crescia: esse motor é um monstro. E ninguém lá dentro sabe como controlá-lo, dizia um preparador anônimo, limpando as mãos cobertas de graxa. Corridas ilegais alimentavam o mito. Cada vitória era uma cicatriz gravada no orgulho dos donos de V8. Os anos avançaram e a Ford, aos poucos, tentou enterrar o motor na burocracia. Catálogos limitados, menos destaque em campanhas, projetos engavetados, mas a chama já estava acesa. Nos anos 80, quando parecia que o Inline Six seria apenas lembrança, ele renasceu nas mãos de anônimos, preparadores independentes, corredores de arrancada mecânicos de fundo de quintal. Todos descobriram que ali havia uma base perfeita para experimentos. Enquanto o mundo olhava para os turbos japoneses e para os V8 americanos, garagens escuras escondiam motores 300 preparados, prontos para humilhar adversários. Fóruns underground, revistas alternativas e encontros clandestinos começaram a trotelá-lo como um sobrevivente. Não havia propaganda, não havia apoio oficial, mas a lenda crescia com força inesperada. Em fazendas isoladas, velhos caminhões com motores 300 seguiam trabalhando como se o tempo não passasse. Nos desertos da Austrália, histórias falavam de caminhonetes que cruzavam centenas de quilômetros sem uma gota extra de água no radiador. Nos Estados Unidos,
Relatos de taxistas mostravam carros que rodavam por décadas sem precisar de retífica. Era como se o motor fosse feito não apenas de ferro, mas de pura teimosia. E nos encontros noturnos, o culto ganhava forma. Um Dart antigo, enferrujado, alinhava contra carros modernos e arrancava aplausos quando deixava rivais para trás. O público não acreditava. Corria até o capô, esperando encontrar um V8 escondido. Mas o que viam era sempre o mesmo bloco, inclinado, sujo de óleo, carregado de história, na internet. A partir dos anos 2000, o mito explodiu de vez. Vídeos amadores mostravam motores 6 cilindros destruindo carros muito mais caros. Títulos provocativos circulavam. O avô ainda respira. Os 6 que os V8 temem. Fóruns se enchiam de relatos cada vez mais extremos. Um caminhão com 600 mil milhas ainda rodando. Um carro que voltou à vida depois de anos abandonado com apenas algumas peças reaproveitadas. Preparações caseiras atingindo marcas que antes eram exclusivas de supermáquinas. E assim, sem precisar de propaganda, o Ford 300 Inline Six se tornou mais que um motor. Virou filosofia, resistência, rebeldia, uma afronta silenciosa à lógica da indústria, mas em meio às histórias de resistência e glória improvisada. Restava uma pergunta que ecoava como sombra. O que teria acontecido se a Ford tivesse acreditado nele? Se tivesse dado luz verde a versões turbinadas, a pacotes de performance de fábrica? Será que estaríamos vivendo em um mundo onde o rei das ruas não seria o V8, mas um humilde 6 cilindros inclinado? O mistério continua. O culto cresce e o motor, que deveria ter sido esquecido, segue rugindo em oficinas escondidas, em pistas clandestinas e na memória de quem ainda acredita que algumas máquinas não nascem para morrer. O culto ao Ford 300 Inline Six crescia em silêncio, em encontros clandestinos, fóruns da internet e oficinas de fundo de quintal. O motor já não era apenas lembrança, era bandeira de resistência. E cada arrancada improvável era um lembrete de que a Ford havia enterrado ouro puro para proteger seus V8. No fim dos anos 2010, jovens que nunca dirigiram uma picape antiga redescobriam o Inline Six em vídeos e comunidades. Para eles, não era só nostalgia, era revolta contra a obsolescência programada. Esse motor é imortal, dizia um garoto no Texas, filmando um Dart 6 cilindros, humilhar um Camaro moderno. O bloco inclinado aguentava turbos, nitro, rotações absurdas, e continuava firme. O mito atravessou fronteiras. Na Argentina, oficinas juravam em corridas regionais que ele era mais confiável que motores novos. No Brasil, histórias de F1000 rodando 800 mil quilômetros sem abrir o motor alimentavam a crença. Na Austrália, mecânicos falavam de caminhonetes cruzando desertos como se o tempo não passasse. Documentos vazados acenderam ainda mais a chama. Protótipos internos do 300, com cabeçote de alumínio e injeção eletrônica. Chegaram a existir nos anos 80. Ele podia humilhar qualquer V8, mas o projeto foi morto antes da diretoria ver, disse um ex-funcionário. Para muitos, isso provava a conspiração. O Inline Six foi sabotado pela própria Ford em 2021. A lenda ganhou um novo símbolo. Uma F100 com 300 Inline Six turbinado fez menos de 10 segundos no quarto de milha. O público não acreditou. Muitos juraram que havia um V8 escondido. Mas quando o capô levantou, lá estava ele. O mesmo bloco bruto, inclinado, sujo de óleo, sobrevivendo por pura teimosia. Esse momento resumiu tudo. O motor esquecido havia derrotado o tempo, a lógica e até a própria indústria. O que nasceu para ser econômico virou filosofia. Não importa o quanto tentem enterrar. Algumas máquinas não nascem para morrer. E talvez ainda não tenhamos visto seu limite. Preparadores modernos já testam o casamento entre o 300 Inline Six
e a eletrificação. O que aconteceria se esse veterano de ferro se unisse à tecnologia do futuro? Ninguém sabe. Mas cada vez que o ronco grave ecoa em garagens ou pistas escondidas, uma mensagem é gravada no ar. Algumas lendas não se apagam. O 300 em Line 6 é uma delas.